Vou ter que retomar e continuar da onde parei na parte anterior. Então eu estava falando aqui do versículo 14, quando começou a tratar a respeito das obras. Então fica claro ali no Hebreus 9,14, né, que o homem não pode confiar nas obras para ser salvo. Não são as obras que fazem de mim e de você um servo de Deus. Ninguém, por melhor obra que faça, pode dizer que é bom porque faz boas obras. Nenhum de nós pode garantir que é salvo porque faz boas obras, né? Há um mau hábito e um conceito que existe no mundo, que as pessoas dizem assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, né? Isto não garante a salvação a ninguém. Está claro aqui que a purificação da nossa consciência através do perdão dos pecados que garante que esta purificação de consciência nos conduza e nos torne aptos a sermos transformados em verdadeiros servos do Deus vivo, né? Vou repetir algo que talvez eu tenha lido na parte anterior. O homem não pode confiar nas obras para ser salvo. Aqui o escritor diz que essas obras se revelaram mortas, inválidas, ineficazes para a purificação da consciência. Não é fazer alguma obra que me faz alguém bom, e sim a obra de Cristo operando em minha vida, que tem o poder de purificar a consciência e o meu coração, que me torna um verdadeiro servo de Deus. Naquele tempo eles faziam as obras dos sacrifícios e isso podia acontecer sem qualquer envolvimento da consciência deles. Eles não precisavam ter nenhum tipo de arrependimento, tão somente bastava apresentar aquele sacrifício de animais para ser coberto então seus pecados por algum tempo. Certo? Mas eu e você, se queremos obter o perdão de Deus, queremos continuar debaixo desta tão grande salvação e ter plena comunhão com Deus, precisamos sim ter purificada a nossa consciência, que isto é obtido através do perdão divino que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Ao entrar no Santo dos Santos, né, como diz aqui o autor aos Hebreus, ao entrar no Santo dos Santos celestial, neste Santo dos Santos espiritual e eterno, ele conquistou para mim e para você esta eterna redenção. Terceiro ponto, o sacrifício de Cristo capacita o homem a deixar as obras de morte e converter-se em servo do Deus vivo. A adoração verdadeira necessariamente envolve dedicação sincera e total. Para nós adorarmos a Deus de fato, precisamos estar totalmente dedicados e sinceramente dedicados a Deus, né? Jesus restaurou a relação do homem com Deus e o que Jesus fez capacita o homem a manter essas relações, como nós dissemos já no vídeo anterior. O fato da cruz oferece aos homens o amor de Deus, eliminando o terror, eliminando o medo de Deus, o medo da condenação, né? Quando de fato nós somos perdoados, nós experimentamos o perdão, nós deixamos de ter medo de Deus. Nós entendemos que Deus é sim misericordioso, amoroso, justo, santo, né? Que tem poder sim tanto para restaurar, salvar e destruir, tanto para salvar e levar para si, como lançar a alma no inferno. Nós temos essa consciência, mas não temos mais medo de Deus, nem medo da condenação. A presença do Cristo vivo dá aos homens o poder de Deus para vencer o pecado no dia a dia, cotidianamente. Amém? No que o sacrifício de Jesus difere dos sacrifícios de animais do Antigo Pacto? Em alguns pontos principais, e aqui é um parêntese que eu faço questão de abrir e falar com você, né? No que o sacrifício de Jesus difere dos sacrifícios de animais do Antigo Pacto? Primeiro, o sacrifício de Jesus foi voluntário.
Um animal morre porque tem que morrer. Um ser humano morre porque tem que morrer, né? Diz ali no versículo 27 de Hebreus 9, que a gente vai ver depois, né? Mas eu preciso mencionar isso. Um animal morre porque tem que morrer. Um ser humano morre porque tem que morrer. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Aos homens está ordenado. A palavra que está escrito ali no grego é apokeitai, que significa a morte está armazenada para eles. A morte está reservada para eles. Então é natural que o homem morra. A exceção a isto, tanto para mim quanto para você, a exceção está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz que quando Jesus vier no arrebatamento, então os que estiverem vivos serão transformados. Este corpo mortal dará lugar a um corpo imortal. Este corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível. Este corpo natural dará lugar a um corpo celestial, né? Um corpo espiritual. Então, tudo isso está falando de uma exceção, e a exceção não anula a regra. Então é natural que eu e você, quando vence o nosso prazo de validade aqui na terra, ou no dia que está determinado a nossa morte, a gente morre. Um animal morre porque tem que morrer. Um ser humano morre porque tem que morrer. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não vai pegar essa fala e distorcer. Eu estou falando que está determinado, está reservado para mim e para você a morte, né? Porém, Jesus não. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou. Jesus escolheu morrer. Por isso o sacrifício de Jesus foi voluntário. Jesus escolheu morrer, né? Ele deu a sua vida. Aos homens lhe é arrancado a vida. A um animal lhe era arrancado a vida, né? Jesus escolheu morrer e deu a sua vida. O sacrifício de Jesus não foi uma exigência forçada, mas sim entregou voluntariamente a sua vida em favor dos seus amigos, né? Em favor dos homens. Segundo, o sacrifício de Jesus foi espontâneo, né? O sacrifício de um animal, naquele tempo, era descrito na lei. Era totalmente debaixo da lei, era produto da lei. Era necessário fazer e seguia todo um ritual que estava na lei. O sacrifício de Jesus foi espontâneo, por quê? Porque foi inteiramente produto do amor e não de uma lei, não de uma exigência escrita. Foi produto do amor de Deus, né? Eu e você pagamos uma dívida porque sabemos que devemos. A gente vai na mercearia da esquina e pede lá para o seu Zé anotar, e no final do mês a gente vai e paga aquilo que comprou. A gente sabe que deve. Nós pagamos a conta de energia elétrica porque sabemos que devemos e precisamos pagar por esse serviço do qual usufruímos, né? Então a gente paga uma dívida porque sabe que deve. Porém, quando a gente vai dar um presente para alguém, nós estamos expressando o nosso amor, o nosso afeto, o nosso carinho por aquela pessoa, ou o desejo de honrar alguém. Nós compramos o presente por uma extensão do nosso amor, porque queremos fazer aquilo com amor. Ninguém é obrigado a dar presente algum. Jesus escolheu espontaneamente, ele se deu como um presente a favor dos homens. Não é mais uma situação legal, mas é apenas o amor estendido sobre a vida do ser humano. É o amor de Deus que está por trás do sacrifício de Jesus. Terceiro ponto importante, o sacrifício de Jesus foi racional. Uma ovelha, uma cabra, um boi, um bode, uma pombinha, nenhum deles tem razão alguma, nenhum deles sabe por que estava sofrendo aquele sacrifício, nenhum deles tinha esse entendimento. É impossível que o animal saiba por que foi levado ao sacrifício, mas Jesus sabia por que estava entregando a sua vida, por que estava se doando naquele sacrifício. O sacrifício de Jesus se fez, como expressa aqui o autor, mediante o Espírito Eterno. Não foi um mecanismo legal que operou no sacrifício de Jesus, mas sim o Espírito de Deus que operou no sacrifício de Jesus.
O que aconteceu no Calvário não foi o cumprimento automático de algum ritual, mas sim porque a vontade de Jesus obedecia à vontade de Deus em favor dos homens. Atrás dele não estava o mecanismo da lei, mas sim uma decisão amorosa. Aleluia! Então o sacrifício de Jesus difere muito do sacrifício dos animais. Por quê? Porque estava impregnado com o amor verdadeiro, com o amor de Deus. O sacrifício de Jesus foi voluntário. O sacrifício de Jesus foi espontâneo. O sacrifício de Jesus foi racional. Preciso voltar e abrir esse parêntese novamente, porque Jesus, diferente de um animal que era apanhado e levado ao sacrifício, Jesus sabia muito bem de onde tinha vindo, por que estava fazendo aquilo. Jesus sabia muito bem de onde tinha vindo, para onde iria e por que estava fazendo aquilo. Totalmente racional, mas cheio de amor. Cheio de amor em favor da humanidade. Louvado seja o nosso Deus por tão grande amor. E aí agora, a partir do verso 15 até o 22, eu vou ler novamente aqui com vocês, está relatado ali a única maneira pela qual os pecados podem ser perdoados. Eu volto a dizer, a única maneira pela qual os pecados podem ser perdoados. Hebreus 9, do 15 a 22. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e hisopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Uma pergunta está na mente do autor, como surgiu na minha mente, Alguém contraditório pode lançar a seguinte pergunta: por que Jesus precisou morrer? Por que Jesus precisou passar pela morte? Por que essa nova aliança com Deus inclui a morte de Cristo? Por que ele teve que morrer antes que a nova relação se tornasse efetiva e operante? Por quê? O escritor usa primeiro um argumento verbal. Ele está usando aqui um argumento verbal. Não chega a ser um trocadilho, mas ele usa um argumento verbal, uma comparação com os termos legais para responder essa questão. Por que Jesus precisou passar pela morte? Um testamento, eu e você sabemos, hoje em dia isso é muito fácil de se entender, Um testamento só entra em vigor com a morte daquele que fez o testamento, ou o testador. Então o escritor aqui vê uma segunda aplicação da morte de Cristo dentro da aliança. Não somente lidava a morte de Cristo, não somente lidava com as transgressões, como também estabelecia benefícios espirituais nesta nova aliança. Somente quando se apresenta o atestado de óbito de uma pessoa é que o testamento entra em vigor. Somente a partir daí é que os herdeiros podem tomar posse da herança deixada pelo testador. Podem tomar posse dos bens deixados em herança. Então é necessário, quando existe uma pessoa abastada e que tenha bens, ela vai lá e em vida ela chama o seu advogado, prepara um testamento, relaciona os bens e diz para quem vai qual bem. E apenas
apresentando o atestado de óbito desta pessoa é que torna efetivo esse testamento. A partir daí, então, os herdeiros podem tomar posse dos bens deixados em herança, né? Essa foi a primeira resposta que ele dá. A segunda resposta, ele retrocede lá ao sistema sacrificial hebreu. Ele faz lembrança de como era o sistema sacrificial hebreu e que principalmente o que está em Levítico 17:11 que eu vou ler. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então aqui era de fato um princípio hebraico bem conhecido e estabelecido definitivamente. Depois, então, o escritor fala sobre a maneira como foi selada e inaugurada a antiga aliança, né? E ele usa a palavra quase. Quase, claro, ele não usa a palavra no português, né? Eu vou tentar falar como imagino ser o pronunciamento dessa palavra. Iskedon, né? Ou Iskedon. Isso, Iskedon. Eu imagino que seja assim, né? Depois o presbítero Márcio pode me corrigir aí. Quase todas as coisas se purificam com o sangue. A palavra quase qualifica a declaração inteira, né? E tem o significado de quase se pode dizer, ou então, na maioria dos casos, né? Alguns ritos judaicos, alguns rituais judaicos de purificação eram feitos através de água, através do fogo, mas os mais significantes, né, eram através de sacrifícios aonde havia derramamento de sangue de uma vítima ali, certo? Então a escritura diz é assim, o autor diz, então esse é o meu argumento, porque está escrito na escritura, é o que basta. Nós cremos que é assim, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, na perspectiva de um hebreu, na perspectiva de um cristão judeu ou de um judeu cristão, como era o caso dos primeiros leitores da carta, né? Isso fica muito fácil de se entender e de se compreender. O que é fácil de se entender e compreender? O sangue está na vida. Aliás, o sangue é a vida da pessoa, né? O sangue é a vida e esta é a coisa mais preciosa do mundo. Para Deus nós devemos oferecer aquilo que é mais precioso. Sempre a nossa vida precisa estar diante de Deus, né? O homem deve oferecer a Deus a coisa mais preciosa do mundo. Jesus ofereceu o que ele tinha de mais precioso. Deus ofereceu o que tinha de mais precioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ofereceu o que tinha de mais precioso. Jesus ofereceu-se a si mesmo, ofereceu a sua vida, o seu sangue vertido até a última gota na cruz do Calvário. Jesus se ofereceu a si mesmo, a coisa mais preciosa do mundo, né? Ofereceu para Deus em favor dos homens. Tudo isso aqui, irmãos, está deixando claro um princípio. Qual princípio está claro aqui, pastor? O perdão é algo caro. O perdão divino é caríssimo. Custou demais. Não podemos de maneira nenhuma ultrajar o sangue da graça, ultrajar o sangue de Cristo e o Espírito da graça, né? O perdão custou caro demais. O perdão sobre a minha vida, sobre a tua vida, foi caro demais. Esse é o princípio que está sendo declarado aqui. O perdão humano é custoso. Um filho ou uma filha podem ter se equivocado e deixado um pai e uma mãe extremamente feridos. Alguém pode pecar contra o pai, contra a mãe, contra a esposa e deixa o coração dessa pessoa extremamente ferido, né? E essa pessoa perdoa depois de algum tempo, depois de um pedido de perdão ou não, a pessoa consegue liberar perdão sobre aquele que lhe ofendeu, né? Mas esse perdão produziu lágrimas. Esse perdão arrancou os cabelos ou branqueou os cabelos, né? Esse perdão
causou rugas profundas no rosto de alguém. Porque uma pessoa que está amargurada, ela sofre. Uma pessoa que está ofendida sofre profundamente. Então, antes de liberar aquele perdão, pode ter branqueado os cabelos ou caiu os cabelos, né? Pode ter causado rugas profundas na face. Sofrimentos indescritíveis no coração, uma angústia no coração profunda, a dor da traição, né? A dor da decepção profundamente enraizada. Tudo isso custa. Então o perdão é algo custoso, né? Não é algo que não custe nada. É preciso pagar um preço de um coração destroçado. O perdão divino é custoso, foi muito caro. Deus é amor, mas é também santidade. Deus é amor, mas é também santidade. Deus jamais quebraria as grandes leis morais que sustentam o universo, né? Que sustentam o mundo, né? O pecado deve ter o seu castigo, sim. O pecado deve ter o seu castigo para que não se desintegre a própria estrutura da vida, né? E somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, pôde pagar o preço terrível desse nosso pecado. O pecado da humanidade. Somente Jesus, o Filho de Deus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, pôde pagar o preço terrível e necessário para que o homem seja perdoado. O perdão não consiste em dizer, está bem, não aconteceu nada. Perdão não é isso. Está bem, não aconteceu nada. Não, está tudo bem, eu te perdoo. Aconteceu algo sério demais, doeu demais, mas eu te perdoo, né? O perdão é a coisa mais cara do mundo. Sem aspersão do sangue e do coração, não pode haver remissão nem perdão. Isto é o que custou o perdão do meu pecado, do teu pecado, dos nossos pecados. Quando há perdão, alguém deve ter sido crucificado. Alguém teve que sofrer. Nesse caso, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus pelo perdão dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que garantiu para mim e para você esta herança, esta bendita herança espiritual, o perdão dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor Jesus e o poder que há no sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, e eu espero sinceramente que você de maneira nenhuma despreze o que Jesus fez na cruz do Calvário. Entenda, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o mediador da nova aliança. Aqui no verso 15, né? Novamente é citado o Messites da nossa Diateque, né? Como expliquei no vídeo, em alguns vídeos anteriores, Messites é aquele que colocava em reconciliação dois lados opostos. E como amigo de um dos lados, ele pagava o preço daquela dívida para que houvesse verdadeira reconciliação. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados. Ele precisou morrer para que o testamento, para que a aliança que firmou conosco, esta nova aliança, tornasse válida, passasse a ser válida, e eu e você pudéssemos usufruir de todos os bens já realizados em Cristo Jesus. Tomemos posse, então, do perdão divino e vivamos, sim, de uma maneira santa, justa e agradável a Deus. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Voltamos no próximo vídeo. Amém. Tchau.